Halloween Story. Introduction. O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é um festival enraizado nas antigas tradições celtas, particularmente no festival gaélico de Samhain, que marcava o fim da época de colheitas e o início do inverno. Ao longo dos anos, evoluiu para um dia associado a fantasias, doces ou travessuras e decorações assustadoras. Os símbolos populares incluem lanternas de abóbora, fantasmas e bruxas, enquanto as comunidades costumavam organizar eventos como casas mal-assombradas e concursos de escultura de abóboras. O Halloween também se tornou um fenômeno cultural significativo, influenciando vários aspectos do entretenimento, mercadorias e reuniões sociais. Principais símbolos do Halloween. Number 1. Pumpkin. Abóbora. 2. Ghosts and spirits. Fantasmas e espíritos. 3. Witches. Bruxas. 4. Bats. Morcegos. 5. Spiders and webs. Aranhas e teias. 6. Skeletons and skulls. Esqueletos e caveiras. 7. Snakes. Cobras. 8. Black cats. Gatos pretos. 9. Dry leaves. Folhas secas. And 10. Candles and lights. Velas e luzes. Abóbora. Aqui estão algumas curiosidades e fatos interessantes sobre essas abóboras iluminadas. Origem. A tradição de esculpir abóboras vem da Irlanda, onde se usava beterrabas e nabos para criar lanternas. Nome. Em inglês a gente usa o termo Jack-o'-lantern, que seria lanternas de Jack, como se fosse Jack-o', lanternas de Jack-o', que vem da lenda do Sting Jack, um personagem da mitologia irlandesa que enganou o próprio diabo. Simbolismo. As abóboras iluminadas representam a proteção contra espíritos malignos. Então, teoricamente, se essas lanternas estivessem ligadas, estariam espantando espíritos malignos. Então, por isso que aí na tradição do Halloween, né, até os dias modernos, as pessoas ainda utilizam o símbolo dessa abóbora. Simbolismo, isso. Técnicas de escultura. Existem várias técnicas, desde complexas a mais simples. As iluminações hoje em dia têm sim velas, mas também há, né, a utilização de luzes de LED e outras opções que são mais seguras, porque as velas podem pegar fogo no ambiente caso não tenha ninguém ali supervisionando. Recordes. O maior Jack-o'-lantern, esculpido em 2016 nos Estados Unidos, foi com exatamente 1 kg 190 gramas. Significado cultural. As Jack-o'-lanterns são um símbolo icônico do Halloween, representando ali a criatividade e a celebração. Fantasmas e espíritos. Fantasmas representam as almas dos mortos que retornaram ao mundo dos vivos, simbolizam a conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, podem ser vistos como uma lembrança da mortalidade. Espíritos representam forças sobrenaturais e mágicas, simbolizam a crença na existência de um mundo paranormal, podem ser vistos como uma forma de comunicação com o além. Origem. A crença, né, na Return of the Dead, o Retorno dos Mortos, vem da mitologia celta. Os celtas acreditavam que Samhain, né, ali 31 de outubro, que neste dia de Samhain, a barreira entre os mortos e os vivos esse véu era baixado
Então, por isso ali que no Halloween as pessoas usam fantasias, porque eles diziam antigamente, né, lá no início da cultura, que esse véu entre os mortos e os vivos era baixado, e então as pessoas se fantasiavam para se disfarçar e não serem atormentados pelos espíritos. Influência cristã. O cristianismo associou os fantasmas e os espíritos a demônios e forças do mal. Isso reforçou a ideia de que o Halloween é uma celebração de temas sombrios. Interpretação moderna. Hoje os fantasmas e espíritos são vistos como uma forma de entretenimento. A celebração do Halloween é uma maneira de enfrentar e brincar com o medo da morte. Hoje é muito mais ligado assim, com a cultura, principalmente lá fora, de festejar. As pessoas têm essa cultura muito enraizada lá. O Halloween é levado bem a sério lá. As pessoas fazem decorações nas casas, fazem festas, é tudo muito bem elaborado. Seguindo em frente, bruxas. As bruxas têm raízes na mitologia europeia, especialmente na Idade Média. A palavra bruxa vem do inglês witch, que significa feiticeira. Simbolismo. Representam o poder feminino e a independência. Simbolizam a magia, o mistério e o sobrenatural. Podem ser vistas como uma ameaça à ordem social e religiosa. Influência histórica. A caça às bruxas na Idade Média associou as bruxas a males e feitiçaria. A literatura e arte renascentista reforçam a imagem da bruxa como uma figura maligna. Interpretação moderna. Hoje as bruxas são vistas como uma forma de empoderamento feminino. A imagem da bruxa é frequentemente associada à sabedoria, intuição e conexão com a natureza. Aqui a gente tem alguns tipos de bruxas, né, entre aspas bem grandes. E no Halloween, as bruxas são uma das fantasias mais populares. Representam a liberdade de explorar o lado sombrio e misterioso. Morcegos. Simbolismo geral. Associados à noite, mistério e escuridão, representam a morte, o sobrenatural e o desconhecido. Simbolizam a transformação e renovação. Origem. Na mitologia egípcia, os morcegos eram associados à deusa Ísis. Na cultura asteca, os morcegos eram símbolo de vida e morte. Associação com os vampiros. A literatura e cinema popularizaram a conexão entre morcegos e vampiros. Representam a sede de sangue e a imortalidade. Simbolismo positivo. Em algumas culturas, os morcegos são considerados ali símbolos de boa sorte e representam a inteligência, adaptação e habilidade. No Halloween, morcegos são decorados em casas e fantasias, representam o lado sombrio e misterioso da celebração. Aranhas e teias. Simbolismo geral. Apresentam ali o medo, a ansiedade e entrega, associadas à morte, decomposição e renovação. Simbolizam a armadilha, a captura e controle. Há também lendas de associação com a bruxaria. As aranhas e teias são frequentemente associadas a bruxas e magia negra. Representam a capacidade de capturar e manipular. Simbolismo positivo. Em algumas culturas, as aranhas são consideradas símbolos de boa sorte e prosperidade. Representam a habilidade, paciência e perseverança. No Halloween, as aranhas e teias são decoradas em casas e fantasias e também representam o lado sombrio e misterioso da celebração. Esqueletos e caveiras. Simbolismo geral. Representam a morte, mortalidade, transitorialidade, simbolizam a perda, a separação e o fim de um ciclo. Associados à ideia de além, túmulo e a vida após a morte. Origem. Na cultura mexicana, o Dia dos Mortos celebra a vida e a morte.
Na Idade Média, esqueletos e caveiras simbolizavam a moralidade. No Halloween, esqueletos e caveiras são decorativos para casas e fantasias e representam esse lado misterioso e sombrio da celebração. Cobras. Simbolismo geral. Representam o medo, perigo e veneno. Associadas à morte, destruição e renovação, simbolizam a transformação, a mudança e regeneração. Associação com o mal. Na Bíblia, a cobra é associada ao pecado e tentação. Em algumas culturas, as cobras são vistas como símbolos do diabo. Simbolismo positivo. Em outras culturas, cobras representam sabedoria, cura e renovação, simbolizam flexibilidade, adaptação e sobrevivência. Já no Halloween também fazem parte de decorações e fantasias. Gatos pretos, simbolismo geral. Representam a má sorte, azar e infortúnio. Associados à noite, escuridão e mistério, simbolizam a intuição, sabedoria e independência. Mitologia e folclore. Na mitologia egípcia, o gato era um símbolo de proteção e divindade. Na Europa medieval, gatos pretos eram considerados companheiros das bruxas. Associação com a bruxaria. Gatos pretos, frequentemente associados à magia negra e bruxaria, representam a capacidade de ver o além, o mundo invisível. Simbolismo positivo. Em algumas culturas, os gatos pretos são considerados símbolos de boa sorte. Representam lealdade, amor e proteção. No Halloween, gatos pretos são considerados ícones ali, porque fazem parte dessa cultura de decoração, de casas e fantasias. Representam ali a diversão, o lado sombrio e misterioso dessa celebração. Hashtag amamos gatos pretos. Black Cats, Lives Matter. Folhas secas. Simbolismo geral. Representam a morte, decadência e o fim do ciclo da vida. Associadas ao outono, inverno e escuridão. Simbolizam a transição, a mudança e a renovação. Associação no Halloween. As folhas secas são usadas para criar um ambiente sombrio e misterioso. Representam a conexão com a natureza e o ciclo da vida e da morte. Simbolismo positivo. Em algumas culturas, as folhas secas representam a sabedoria, experiência e maturidade. Simbolizam a renovação, o crescimento que vem após a decadência. Decoração e ambientação. As folhas secas são usadas para decorar casas, jardins e ruas. Criam um ambiente autêntico e sombrio para o Halloween. Velas e luzes. Simbolismo geral. Representam a luz no escuro guiando os espíritos, associadas à proteção, segurança e iluminação. Simbolizam a conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mitologia e folclore. Na mitologia celta, as velas eram acesas para guiar os espíritos dos ancestrais. No folclore europeu, as velas eram consideradas uma proteção contra os espíritos malignos. Associação com o Halloween. As velas e luzes são usadas para criar um ambiente sombrio e misterioso, representam a conexão com o sobrenatural e desconhecido. Simbolismo positivo. Em algumas culturas, as velas representam esperança, fé e renovação. Simbolizam também a luz que ilumina o caminho para o além. Happy Halloween! Sorry guys.